Muito boa noite, meus amigos da nossa programação do Facebook e também aos meus amigos da minha página do YouTube. Levo a vocês essa transmissão ao vivo para que Deus possa abençoar a sua vida e que essa mensagem chegue ao seu coração. O que eu vou falar aqui é algo muito importante. Na realidade, é algo que não se fala mais de dentro das igrejas. São pouquíssimas igrejas hoje que falam com relação sobre a pessoa do Espírito Santo. É poucas igrejas hoje que levam as pessoas ao batismo com o Espírito Santo. São poucas igrejas hoje que elas não têm levado as pessoas no interesse de buscar esse Espírito Santo. E o risco de muitas dessas pessoas de dentro dessas igrejas pode perder a salvação por não ter o Espírito Santo. E eu vou explicar por quê. Porque o Espírito Santo não é algo religioso ou algo inventado ou imposto até por uma igreja, seja pentecostal ou neopentecostal. O Espírito Santo, ela é muito mais importante do que você possa imaginar. Para começo de história, o Espírito Santo é um pouco do Senhor Jesus de dentro de você. Porque o único que pode trabalhar com o seu caráter é o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha com o caráter do homem corrompido. É o Espírito Santo que faz com que Eu deixei anotado aqui, eu estava escrevendo umas coisas com relação ao Espírito Santo, só para você ter uma ideia. Sem o Espírito Santo, não há como trabalhar no seu caráter. Então você vê que o Espírito Santo ele é muito importante na vida daqueles que entregam a vida a Deus. E é impossível você nascer de novo, ser regenerado sem o Espírito Santo. Então sem o Espírito Santo não tem como você nascer de novo, não tem como você se regenerar. Então o Espírito Santo na vida de uma pessoa é a luz de Deus, é a luz do Senhor Jesus de dentro dela. Por que o nosso corpo é conhecido como templo do Espírito Santo? Para que o nosso corpo ele venha a ser limpo, lavado, purificado dos nossos pecados, para que o Espírito Santo ele entra de dentro de uma pessoa, ele possa fazer morada de dentro de uma pessoa. Pessoal, esse Espírito Santo que eu falo é algo que eu posso dizer assim, não tem explicação. Não tem explicação. Eu vejo em algumas religiões que as pessoas vão aí falar em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, fazem não sei o que lá, eles colocam sempre o Espírito Santo em rezas, orações e tudo mais. Só que eu vejo que, aí quando eu olho para uma pessoa dessa que fala com relação ao Espírito Santo, aí você vê que não tem os frutos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele tem 4 coisas que ele pode fazer nas nossas vidas. Para começo de história, já no Lucas diz bem assim, ó. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então é algo tão maravilhoso que se você se regenerar, se você se entregar, se você se batizar, viver uma vida com Deus, você vai passar a querer conhecer a Deus, ter um encontro com Deus, porque todo mundo fala de Deus, Deus aqui, Deus ali, né?
Deus isso, Deus aquilo. Tem um amigo meu que trabalha lá na empresa, não sei se... Pode ser que amanhã ou depois ele assista esse vídeo, né? Ele fala pra mim que ele vê Deus na natureza, vê Deus no ar, vê Deus no sol, vê Deus na lua, vê Deus em tudo quanto é lugar. Até parece bacana quando ele fala assim, só que não é isso daí. Você quer ver Deus? Então busque o batismo com o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é a força e inteligência. É a única fonte que pode mudar o caráter de uma pessoa. Pra você ter uma ideia, eu vou falar aqui para vocês as 4 coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas. E são coisas importantes. Vou lá para o João, deixa eu ver aqui. Vamos lá para o João capítulo 16. No João capítulo 16, diz bem assim, no 7 ao 10. Uma das coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas, nos convence do pecado. Quando o Espírito Santo convence uma pessoa do pecado, uma das primeiras coisas que a pessoa ela faz quando ela é convencida do pecado, ela se arrepende, ela pede perdão, e a pessoa não passa mais a viver daquele pecado, ela não passa mais a viver na prática do pecado. Por isso que o Espírito Santo, uma dessas 4 coisas que ele faz na nossa vida, a primeira é essa: ela convence o mundo do pecado, ela convence nós do pecado. Aí diz bem assim, no João 16, no capítulo 16, versículos 7 e 10, diz bem assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Então aqui o Senhor Jesus estava falando com os discípulos. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, quando o Senhor Jesus, ele falando para os apóstolos, para os seus discípulos, que se ele não fosse embora daquele lugar, da terra, digamos assim, então não tinha como ele mandar o Espírito Santo. Por que não tinha como ele mandar o Espírito Santo? Porque o Senhor Jesus já era o próprio Espírito Santo. Mas quando o Senhor Jesus morreu, se ressuscitou e tal, aí ele ficou aí mais um tempo na terra, ele voltou para o Pai. Então ele subiu aos céus novamente. Então aí foi preciso realmente o próprio Senhor Jesus mandar o Espírito Santo, mandar o Consolador vir aqui na terra. Só que esse Espírito Santo, ele tem que entrar de dentro da pessoa. Não é simplesmente você crer no Espírito Santo e pronto, não. Você tem que ter ele dentro de você. Por isso que você é convencido do pecado. Para que você se arrepende, se liberte deste mal, seja lavado, seja purificado pelo próprio Senhor Jesus, não por uma igreja, não por um pastor, ou seja lá quem for, mas pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus, para que você seja limpo, lavado e o Espírito Santo entrar de dentro de você. E aí diz mais assim ainda, na continuidade: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então você vê aqui que a partir do momento que a pessoa ela é convencida do pecado, ela abre o entendimento, porque o pecado ela cega também o entendimento da pessoa. Ela acha que a pessoa acha que é normal ser pecador, que é normal viver no pecado, né? Só que o pecado, o caminho dela é a morte. E a morte é a morte eterna.
E qual é a morte eterna? É o lago do fogo e enxofre, um lugar preparado para os diabo e os seus demônios. Então a pessoa vai praticamente de lambuja para esse lugar. Entre outras aspas, falamos do inferno. Então o Espírito Santo, quando ele convence a pessoa do pecado, a pessoa não vai mais querer viver nesse mundo. O viver desse mundo que eu falo não é a pessoa cometer suicídio e se matar. Não. Ela não quer ter mais prazer para as coisas do mundo. Por isso que eu falo, tem muita gente que está de dentro das igrejas, elas ainda não são batizadas com o Espírito Santo. E não tem erro de uma pessoa não ser batizada com o Espírito Santo. A única coisa que impede de uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo é o pecado, é a dúvida, é o receio, é o medo de alguma coisa. Talvez não se entregou inteiramente para o próprio Senhor Jesus. Tem muita gente que acha que para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar na língua. Não! Nem todo mundo que é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. Porém, nem todo mundo que fala em línguas é batizado com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é a luz de Deus de dentro de você. Por que hoje as pessoas elas se assustam com alguns cristãos que são batizados com o Espírito Santo? Porque uma das coisas que eu vou falar lá no finalzinho praticamente, uma das coisas mais importantes do Espírito Santo, um dos frutos que eu acho, e fui o que eu dei mais prioridade, um dos frutos do Espírito Santo, que eu acho muito mais importante, é o domínio próprio. Porque além do Espírito Santo convencer a nós do pecado, ela também tem o domínio próprio. Então é ela que modifica a pessoa, é ela que modifica o caráter do homem. Ainda mais um homem corrompido como nós. Porque nós temos o nosso coração corrompido. Nós temos a nossa mente corrompida. Os nossos olhos são os olhos corrompidos. A gente peca até no olhar, se você quer saber. Há pecados que geram morte, que é aquela que vive na prática. Mas há aqueles pecados que ele não gera morte, mas porém você peca só no olhar. Aí quando a pessoa tem o Espírito Santo já convence. Cuidado, o Espírito Santo fala com a pessoa, cuidado com os teus olhos, não vá por esse caminho, cuidado que ali você pode cair numa cilada. Então o Espírito Santo, ele é o guia da pessoa. Você a partir do momento que você tem o Espírito Santo, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Então imagine a pessoa caminhando com o Senhor Jesus devido ao Espírito Santo. Quer ver uma outra coisa importante? Que muita gente critica quando um crente chega e fala: eu tenho certeza da minha salvação. Aí tem gente que fala: como que você tem certeza da salvação? Você não sabe quando você morrer, você é isso e aquilo. Quando uma pessoa entra em contestação, é porque ela não conhece a pessoa do Espírito Santo. Há uma Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, além de ele convencer o mundo do pecado, ele também nos garante a salvação. Então uma pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem garantia da salvação. Ela tem mais garantia da salvação do que uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Ela sabe muito bem para quem ela entregou a vida dela. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela sabe muito bem quando ela prostra o seu joelho, quando ela dobra o seu joelho, ela sabe muito bem a quem ela entregou a sua vida, com quem ela ora, com quem ela conversa. Porque uma pessoa batizada com o Espírito Santo consegue separar a oração e uma conversa com Deus, sabia disso?
Verdade. Por exemplo, a oração, você vai fazer a oração para Deus, certo? Nessa oração você vem com um cardápio na mão. Aí você ora ali, dos seus 10, 15 minutos de oração, você já orou pela sua vida, você orou pela sua família, você orou pelo seu vizinho, você orou pelo seu trabalho, você orou pelos seus amigos, você faz oração para todo mundo. Mas quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela faz essas mesmas orações, mas ela sempre separa um outro momento que ela não vem dobrar o joelho e simplesmente pedir para Deus. Muito pelo contrário, ela passa a conversar com Deus. E qual é a conversa de uma pessoa batizada com o Espírito Santo com Deus? Quais são os tipos de conversa? É uma conversa como se fosse entre eu e você. Digamos lá, eu vou falar com Deus com relação ao mundo, com relação às coisas que estão acontecendo. Eu vou lá e converso com Deus. Você passa a conversar com Deus. E olha, pessoal, vou dizer uma coisa. Você nem percebe, quando você está conversando com Deus, você não percebe nem a hora, nem o tempo que você ficou. Quando você vê, você ficou 2 horas na presença de Deus. Teve momentos que eu estava conversando com Deus, que nessa conversa eu comecei a buscar mais o Espírito Santo. Sabe quanto tempo levou? Eu fiquei 2h30 e eu nem percebi. Achava eu que eu fiquei ali 15, 20 minutos máximo. Mas quando eu dei conta, quando eu encerrei, quando eu entreguei tudo, aí eu fui ver, deu 2h30 mais ou menos. Quer dizer, então por quê? Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela fica mais à vontade com Deus. E por mais que aconteça um pecado ali, ela dobra os joelhos, ela consegue se arrepender, o Espírito Santo vai lá e consola. No 2 Coríntios, diz bem assim, ó. No 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 21 e 22, que eu vou ler aqui para você, eu vou mostrar para você que o Espírito Santo, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo na vida dela, ela tem a garantia da salvação. Quer ver? Por isso que eu falo para você, meu amigo, minha amiga, você tem que ter esse Espírito Santo. Você pode até estar dentro de uma igreja. Você pode estar dentro da igreja, você pode fazer parte de algum grupo de louvor, você pode fazer parte de um grupo de uma evangelização, de um grupo jovem, você pode fazer parte até de alguma obra. Mas sem o Espírito Santo, você não vai ter a salvação. Porque é ela que garante a salvação. Quer ver? Diz bem assim, ó. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus, por testemunha sobre a minha alma, que, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Eu vou voltar aqui atrás. Eu vou voltar para o versículo 21 aqui. No 20 e 21. Porque todas quantas promessas de Deus são nele sim, e por ele amém, para a glória de Deus, por nós. Mas os que não confirmam convosco em Cristo, é o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, nos dá a garantia da salvação. Por você ser guiado, por você viver uma vida com Deus, por você estar em comunhão com Deus, ligado com Deus, aí você tem esse Espírito de Deus, você não se preocupa com mais nada deste mundo. Uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo, ela não se preocupa com a riqueza deste mundo. Ela não se preocupa se vai ser rico, se vai ser pobre, se ela precisa ter o carro do ano, não.
se ela precisa ter uma mansão, uma casa ou não. Ela não se preocupa. Sabe por quê? Porque aquela promessa que o Senhor Jesus mesmo disse, nos ensinou, e a pessoa que tem o selo do Espírito Santo, ela vive sobre essas promessas e as coisas acontecem. Aonde o próprio Deus diz, o próprio Senhor Jesus já fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas. Então uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo, ela não se preocupa com as coisas materiais. Claro, ela tem sonho de conquistar? Sim, ela vai lutar para conquistar. Ela tem seus projetos? Sim, ela vai lutar para realizar os seus projetos. Só que ela não tem aquela afobação, ela não tem, sabe, aquela preocupação. Muito pelo contrário. Por quê? Porque ela sabe que ela está salva. E ela sabe também que essa salvação do batismo com o Espírito Santo não é somente a salvação eterna, mas ao nosso redor, da nossa vida, no cotidiano. Então, além do Espírito Santo convencer nós do pecado, ele também garante a nossa salvação. Se você chegar e perguntar: Gerdau, se você morrer hoje, você vai para onde? Eu tenho a garantia da minha salvação. A pessoa que tem o selo do Espírito Santo, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, nem da morte ela não tem medo. Aliás, não há medo de dentro da pessoa. Ela não tem pesadelos, não há horrores na vida dela. Ela não tem medo de nada. Não tem. Por quê? Porque ela sabe que tem uma força sobrenatural, uma força espiritual, uma força vindo lá do céu, que é do próprio Senhor Jesus, de dentro dela. Então não há medo. Não há medo. Não há receio. E ela tem certeza de tudo aquilo que ela faz, ela tem certeza. Por causa do Espírito Santo que habita nela. Uma outra coisa também que o Espírito Santo faz, vou um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, vou voltar aqui no João 16. Uma outra coisa que o Espírito Santo aqui mostra, que ele também nos ensina. Então, além do Espírito Santo nos convencer do pecado, além do Espírito Santo trazer a garantia da nossa salvação, ele também nos ensina. Veja só, no João 16, 13, diz bem assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, então o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Eu vou dar uma pausa aqui. Por que o Espírito Santo é o Espírito da verdade? Porque Deus, ele é verdade. O Senhor Jesus é a verdade. Se uma pessoa que vive na prática da mentira, agora eu vou dar uma chacoalhada. Se uma pessoa que vive na prática da mentira, seja crente, seja cristão, esteja dentro da igreja, seja o que for, mas ela vive na prática da mentira, ela mente, por qualquer coisinha ela mente, uma coisinha pequenininha ela mente, ela não tem selo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é verdade, ela não consegue mentir. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não consegue mentir. Por mais que alguém chega para você, como já ocorreu várias vezes comigo, de acontecer alguma coisa ali, certo? E a pessoa falou: ó, Gerdau, nós temos que mentir para não ocorrer tais coisas. E provavelmente, se eu falasse a verdade, o bicho ia pegar, entendeu? O telhado ia cair na nossa cabeça. Mas a mentira poderia nos salvar. Aí o que acontece com uma pessoa que cai numa situação dessa? A pessoa vai chegar a dizer: o telhado cai na cabeça, a gente pode morrer, mas eu não consigo mentir. E aí chega na hora de resolver a situação, aí o que acontece? O próprio Espírito Santo vai lá e muda o grau daquela situação. Ou seja, não precisou mentir, né? Não precisou mentir e o negócio foi resolvido.
Porque a Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus já disse, que o diabo, ele é o pai da mentira. Porque desde o princípio, Satanás tem mentido. Então ele já havia mentido desde o início, desde o princípio. Então veja que Satanás, o diabo, ele é o pai da mentira. Então se o diabo é o pai da mentira, então a pessoa que mente, ela é o quê? Filho. Se Deus é o pai da verdade, é o pai da justiça, é Deus da verdade, então uma pessoa que fala a verdade, então o que ela pode ser de Deus? Filho. Então se você é uma pessoa que tem o hábito de mentir, de contar coisinhas que não tem nada a ver, inventar uma mentirinha, seja pequenininha que for, nada mais, nada menos, você está se tornando filho do diabo. Não é eu que estou falando, isso está na Bíblia. Eu acredito que muitos já ouviram essa palavra. Então o Espírito Santo nos ensina. Então, ó, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Veja que ele vai te guiar em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Você veja que o Espírito Santo, ele nos guia da verdade, ele nos ensina a caminhar na verdade, ele nos ensina a andar retamente com Deus, ele nos ensina a praticar a justiça, a andar na justiça. O Espírito Santo nos ensina a perdoar, pessoal. O Espírito Santo nos ensina a olhar com os outros olhos. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela não tem mágoa, ela não tem receio, ela não vê as pessoas com os maus olhos. Por mais que a pessoa não presta, digamos assim, por mais que a pessoa não presta, por mais a pessoa que não vale um tostão. Hoje eu cheguei e falei assim, aquela pessoa ali, cara, não vale um tostão. Mas ela não olha a pessoa com os outros olhos. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não olha o exterior da pessoa. Ela não quer saber que tipo de roupa que a pessoa está usando, ou ela não quer saber. Ela consegue olhar a alma da pessoa, dentro da pessoa. Porque nós sabemos que dentro daquele corpo há uma alma. Dentro daquele corpo há uma alma. E essa alma, ou ela pode ir para Deus, ou ela pode ir para o inferno. Por isso que o Espírito Santo também, ele usa muitas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, ele usa muitas pessoas para chegar ao seu portão, para chegar até a sua casa, para te parar no meio da rua e falar de Jesus, para convencer o mundo do pecado. Aí o Espírito Santo nos usa para convencer muitos de vocês do pecado. Ó, se você não abrir mão disso daí, se você continuar com isso daí, se você morrer hoje, pode ter certeza, você vai perder a salvação. O teu nome ainda não está escrito no livro da vida. Por isso que o Senhor Jesus fala do batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? É a pessoa nascer de novo, ser uma nova criatura. É ela abandonar o ato pecaminoso, se entregar nas águas, aceitar o Senhor Jesus como único Salvador de sua vida e a partir dali andar retamente nos caminhos do Senhor, retamente na presença de Deus. E quando uma pessoa é batizada nas águas, ela vai ficar focalizada nos caminhos do Senhor para ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vem assim de qualquer jeito. Não vem de qualquer jeito. O Espírito Santo não vem da água para o vinho, não. Não, há um trabalho espiritual. Porque nós, é que nem um vaso. Nós somos um vaso, certo? E Deus é oleiro. O que ele faz? Ele começa a nos preparar, ele vai nos moldando. Porque, ó, por exemplo, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele era carpinteiro na época.
E não sei se tem alguém aí da transmissão, não sei se tem alguém aí que é carpinteiro ou conhece algo sobre carpintaria. Sabemos que o carpinteiro, ele conhece todo tipo de madeira. Ele sabe que a madeira para fazer a tal mesa, ele sabe a madeira certa para tal cadeira, ele sabe a madeira certa para fazer uma estante, um guarda-roupa. Então o carpinteiro sabe a madeira certa. Então assim é o Senhor Jesus. Como ele era o carpinteiro, então ele sabe que tipo de madeira somos nós. Como é o nosso coração. Então aquele coração, né, digamos assim, é aquela madeira, certo? Que ela precisa ser bem trabalhada, bem detalhada. Como tem aquela madeira que ela é uma madeira fácil de trabalhar, é rapidinho, vai lá e faz. Como tem aquelas madeiras que nem prego bate, não é verdade? Você vai lá, bate o prego, chega a entortar o prego. Assim somos nós. E Jesus é o nosso carpinteiro. Então, como é o seu coração? Como foi o meu coração? Será que o meu coração, ou o seu coração, digamos assim, foi uma dessas madeiras? Algumas foi fácil de trabalhar, outros precisam ser mais lapidado, ou aqueles que é difícil de bater o prego, de tão duro que é. Difícil mesmo de rachar essa madeira. Então o Espírito Santo é isso. Ela nos ensina. Ela nos ensina a praticar as boas coisas. Ela nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. Porque um dos primeiros mandamentos de Deus é amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força e ainda mais, com toda a sua inteligência. Isso significa que uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo, ela não se prostra a Deus nenhum, a não ser o único Deus de Israel, o Todo-Poderoso, que está no céu, acima dos céus, que está longe, lá em cima dos céus. E um dos segundos mandamentos do Senhor Jesus, se a pessoa não souber lidar com esse segundo mandamento do Senhor Jesus, então ela não consegue chegar no primeiro mandamento. O segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E como que eu vou me amar mesmo? Como que você vai se amar? É o batismo com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai trabalhar o seu caráter. É Ele que vai trabalhar na sua vida. É Ele que vai te tirar de todas as agonias. Tem aquelas pessoas que se odeiam, não é verdade? Tem aquelas pessoas que se odeiam. Então esse é o Espírito Santo. Então, além de convencer o mundo do pecado, além dele dar a garantia da nossa salvação, o Espírito Santo também nos ensina. E eu também vou mostrar aqui para você também os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem que ter esses frutos e não pode faltar nenhum. Ela tem que ter esses frutos. Lá no livro de Gálatas, ela diz bem assim, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, diz bem assim: mas o fruto do Espírito é... Então veja qual é os frutos do Espírito Santo. Veja os frutos do Espírito Santo. Uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que realmente ela entregou a vida para Deus e ela foi batizada. Realmente ela está com a garantia da salvação. Pois os frutos do Espírito Santo são caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
contra essas coisas não há lei. Quer ver como que o negócio é muito importante? Então vamos por etapas agora, dos frutos do Espírito Santo. Eu vou ler aqui o temático que eu tenho aqui com relação aos frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama de o fruto do Espírito Santo. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito Santo dirija e influencie na sua vida de tal maneira que ele, o subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão. Eu vou voltar rapidinho, só para você ter uma ideia, como que é as obras da carne, para me dar uma continuidade. Quer ver? As obras da carne, ó como que é a obra da carne. Essas pessoas que falam de Espírito Santo, de Deus, e tiver isso daqui, ela não tem o Espírito Santo. A obra da carne é isso daqui, ó. Veja só: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a pessoa que pratica essas obras da carne não será salvo. Por isso que o Espírito Santo, ele traz a garantia da salvação, porque aí a pessoa começa a fazer isso daqui. Caridade. A caridade, através do Espírito Santo, é o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Então, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, quando ela faz caridade, ela faz por amor ao próximo. Ela faz porque ela se preocupa com o próximo. Quem dera, né, pessoal? Com todo respeito, vou dizer agora, quem dera se um político, homem de Deus, certo, tivesse esses frutos do Espírito Santo. Já imaginou quantas caridades ele ia fazer para as pessoas pobres e necessitadas? Claro, você não precisa ser político para fazer isso. Mas se você tem o Espírito Santo, você faz caridade sem nada de em troca. Porque tem muita gente hoje que até fazem caridade, mesmo sem o batismo com o Espírito Santo, mas ela faz a caridade. Ela gosta de ajudar, certo? Mas ela sempre pensa em ter algo em troca. Tem gente que recebe para fazer caridade. Caridade é algo voluntário. Estão compreendendo? É algo voluntário. O segundo, gozo. Um dos frutos do Espírito Santo, o gozo, que significa que a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Esse é o gozo do Espírito Santo. Bênçãos estas que pertencem àqueles que creem em Cristo. Veja a diferença do gozo com o Espírito Santo. O Espírito Santo, como um dos frutos também que eu li ali, é a paz. Veja só a paz. A paz do Espírito Santo, ela é a paz do Espírito Santo não é a paz desse mundo, não. Não é aquela, faz maior guerra e de repente vamos levantar uma bandeirinha da paz. Não. Uma pessoa que tem a paz do Espírito Santo, meu amigo, o mundo pode estar em crise, a política pode decair, cai 1000 a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido.
as pessoas podem se desesperar, podem clamar, mas quem tem o Espírito Santo, ela tem paz. Sabe por quê? Porque a paz do Espírito Santo é isso daqui, ó. A quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu Pai Celestial. Então essa é a paz do Espírito Santo. Então tem pessoas que até falam de Deus, mas ela não tem paz de Deus de dentro dela. Ela não tem uma comunhão com Deus. Então ela fica inquieta, ela fica afobada, ela fica meio desesperada, ela tem medo, ela vê uma notícia, já fica assustada. Não. Quem tem o Espírito Santo tem isso daqui, tem a paz do Espírito Santo. Benignidade, que nós limos ali, um dos frutos do Espírito Santo, benignidade, que o significado dela é não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Então uma pessoa que ela tem benignidade, uma pessoa batizada com o Espírito Santo que tem esse fruto, ela não pensa em magoar a pessoa. Você já viu aquelas pessoas que elas preferem magoar o outro semelhante com palavras, porque muitas das vezes palavras dói mais do que um tapa na cara, não é verdade? Então a pessoa, um crente que tem esse fruto do Espírito Santo, ela não procura magoar ninguém. É muito bacana essa parte aqui. Veja só, ela não procura magoar ninguém. Um outro aqui, ó. Longanimidade. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela é longânima. E o significado dos frutos do Espírito Santo, da longanimidade, é isso daqui, ó. Perseverança. Ela persevera. Ela não para. Ela não desiste. Por mais que ela fica um pouco fraquejada, porque as lutas são difíceis, mas o Espírito Santo vai lá, levanta de novo e ela persevera. A pessoa tem paciência. Então a longanimidade significa paciência. Quantas vezes tentaram me magoar, tentaram fazer um monte de coisa comigo, certo? Aí eu oro assim para Deus: ô meu Pai, me dá paciência. Eu nem preciso mais falar: ô meu Deus, me dê paciência. O próprio Espírito Santo que habita em mim, ele já me dá paciência. Ser tardio para irar-se ou para o desespero. Quer dizer, demora. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela demora muito para se irar, ela demora muito para se desesperar. Nós vimos aqui, ela demora muito. Mas quando vai chegar nesse momento da ira, quando vai chegar nesse momento de desespero, pode ter certeza, aí volta de novo aquela longanimidade. Então você vê que o Espírito Santo te controla, te conduz, te guia, te ensina. Outro fruto do Espírito Santo que nós lemos ali, ó, é a bondade. Veja a bondade. O Espírito Santo também tem bondade. Ela ensina a pessoa a ser bondosa com os demais. Por isso que a bondade dos frutos do Espírito Santo significa zelo pela verdade. Então o Espírito Santo, ela tem a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem zelo pela verdade. E muitas das vezes as pessoas ficam bravas com aqueles que são batizados com o Espírito Santo, porque ela abre a boca para falar a verdade. Tem gente que não gosta. Se é para criticar uma religião, ela vai lá e critica. Ela vai falar a verdade. Se eu chegar, por exemplo, eu vou falar uma verdade aqui, eu sei que muito não vai gostar, mas eu vou falar uma verdade aqui. Se eu chegar e dizer para você que o santo A, santo B, santo C da sua igreja, esse santarada, tudo que existe aí, se eu chegar e dizer que são tudo poste ídolos, certo? E demoníacos.
Eu estou sendo bondoso e zeloso falando uma verdade para você. Porque só tem Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem mais ninguém. Nem mãe, nem filho, nem isso e nem aquilo. Nem São Pedro, nem São Paulo, nem são isso e nem são aquilo. Não tem. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. E esse zelo da verdade está justamente na palavra de Deus. Então ninguém no dia do juízo final irá te defender se não for o Senhor Jesus. Você pode ser devoto a fulano, devoto a cicrano, mas esse devoto a fulano, devoto a cicrano, posso ter certeza e confirmo para você. No dia do juízo final eles não vão estar lá. Sabe por quê? Porque eles não existem. São coisas criadas pelo homem. Deuses criados pelo homem. Então é uma da bondade. Então, além de ser zelo pela verdade e pela retidão, ela também repulsa o mal. Pode ser expressa em atos de bondade ou também na repreensão e na correção do mal. Então você tem que ser bondoso para a repreensão e também para corrigir o mal. Às vezes a gente quer falar a pessoa fala, está se achando santo, está se achando isso. Não é que a gente está se achando santo, ou que a gente está se achando os donos da verdade, porque é o que o mundo fala, né? O mundo fala que quando a gente vai falar a verdade, o mundo, para não receber a verdade, elas falam que a gente joga na cara que vocês querem ser os donos da verdade. Não, nós não queremos ser os donos da verdade. Nós estamos sendo bondosos por causa dos frutos do Espírito Santo, lhe alertando, lhe avisando que se você continuar nisso, que se você continuar naquilo, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. Então, um dos frutos do Espírito Santo dessa bondade, ela também faz a repreensão, ela também faz a correção e também quer levar as pessoas a sair desses maus caminhos. O outro aqui do Espírito Santo, a fé. Todo mundo fala, eu tenho fé no fulano, eu tenho fé no cicrano, eu tenho fé na santa A, eu na santa B, eu tenho fé no santo daqui, no santo lá. Mas essa fé não é uma fé do Espírito Santo. Não é uma fé dos frutos do Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa. A fé, a mesma fé que você conseguiu para uma cura ou por alguma conquista, seja financeira, seja o que for, não é a mesma fé para a salvação. Porque tem muita gente que é assim. Tem muita gente só porque ela conseguiu ser curado, só porque ela conseguiu uma riqueza, usou através da fé esse tipo de coisa, acha que está salvo. Não. Se você pensa dessa forma, você simplesmente acaba se enganando a si mesmo. Então a mesma fé para cura ou tais coisas não é a mesma fé para salvação. Por isso que um dos frutos do Espírito Santo da fé é lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade. E isso é a fé no Senhor Jesus. É você ser digno. É você de ser digno. Digno de seguir somente o Senhor Jesus. Essa é a fé. Veja só, essa é a fé. Então não é uma fé qualquer. Então tem gente que tem fé para isso, fé, pá, e grita, eu tenho fé, e não sei o que, e não sei o que. Não, não é isso. Que nem nós falamos, o Espírito Santo dá garantia da salvação, então você tem fé que você vai ser salvo. Por que você tem fé? Porque você vai ser salvo. Porque você tem se desviado dos caminhos maus. Você abrir mão das coisas pecaminosas. Você abrir mão do seu vício.
você abriu mão da sua cerveja, você abriu mão do seu santo A, do seu santo B, você abriu mão da religião, você entregou a sua vida, você usou a sua fé para isso, e é a fé que vai te salvar. E qual é a fé que vai te salvar? O único, Senhor Jesus e mais ninguém. Repito, Senhor Jesus e mais ninguém. Repito de novo, lá você só vai ver Deus, Senhor Jesus e o Espírito Santo e mais ninguém. Mais ninguém. Mansidão. Uma das coisas que eu acho muito importante na vida de uma pessoa, nos frutos do Espírito Santo, é a mansidão. Veja só. É moderação, associação à força e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário. E também humildemente submeter-se quando for preciso. Veja só. Para a mansidão de Jesus. E ainda diz assim, a temperança. Então a pessoa aqui, antes de nós ler a temperança, a pessoa que ela é mansa. Ela tem o Espírito Santo, ela é mansa. Aí ela junta com a longanimidade, você vê que ela passa a ser mansa, ela junta com a longanimidade, ela não vai se irar facilmente. E um dos frutos do Espírito Santo aqui também é a tal da temperança. E o significado da temperança nos frutos do Espírito Santo é esse daqui, ó. O controle, o domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, que é o domínio próprio. Inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. O ensino sobre o fruto do Espírito Santo é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O crente pode e realmente deve praticar virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhe impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Então você vê que a importância do fruto do Espírito Santo. Então uma pessoa sem o Espírito Santo é uma pessoa sem Deus. Que nem eu falei, você pode estar dentro da igreja, pode estar dentro de algum grupo, até participar de um coral. Isso não quer dizer que você vai ser salvo. Você pode chegar e bater no peito que se tem a tua religião, já é tradição de família, sem chance, meu camarada. Sem o Espírito Santo, não tem como. Eu tenho falado que a marca da besta, ela é muito mais espiritual do que física. Por quê? Porque uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo, ela vai conseguir discernir facilmente um verdadeiro anticristo do que qualquer pessoa que não tem. E quando essas pessoas abrir os olhos e ver que ali é o anticristo, já é tarde demais, sabe por quê? Porque ela já se curvou. A Bíblia fala que o anticristo vai enganar até os próprios escolhidos. Mas esses próprios escolhidos não são aqueles escolhidos que foram batizar com o Espírito Santo. Foram aqueles que foram chamados para a redenção, foram chamados para se converter. Até se batizaram nas águas, até começaram a andar nos caminhos do Senhor. Só que não buscou o batismo com o Espírito Santo. Então a pessoa que ela é batizada com o Espírito Santo, que ela tem o Espírito Santo, ela não tem mais desejos carnais. A sua mente é limpa. O seu corpo é limpo. Ela não tem mais desejos de fumar, de beber. Ela não tem. A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela só consegue enxergar uma única coisa: agradar ao Senhor. Ela só quer agradar a Deus. É só isso que ela pensa. Ela só pensa em agradar a Deus. Mais nada. E ela sabendo que ela, quanto mais agradar a Deus, mais Deus vai estar ali com ela.
Então, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, vai justamente buscar aqueles que são selados pelo Espírito Santo. E quem não é selado pelo Espírito Santo, futuramente vai ser selado pelo anticristo. Aliás, o anticristo já está no nosso meio. Por isso que eu falo, tem muita gente que já foi selado pelo anticristo e ainda não sabe. Aceitações de religiões, aceitações das coisas heréticas de dentro das igrejas, aceitação do mundo de dentro das igrejas, é uma marca da besta. Aquela aceitação de que todos os caminhos levam a Deus é a marca da besta, porque nem todos os caminhos levam a Deus. Eu gosto de citar muito, de citar muito uma passagem lá da música do Raul Seixas, do meu amigo Pedro, e essa parte que ele sempre fala, que todos os caminhos são iguais, mas somente um tem coração. Então, todos os caminhos podem ser iguais, mas somente um tem coração, e o único que tem coração de perdoar, certo? É o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus ele mesmo disse, o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então você não vai chegar até Deus com o santo A, com o santo B. Você vai chegar até Deus somente pelo o Senhor Jesus. Eu estou lendo aqui, então eu vou dizer, caridade, você pode fazer um monte de caridade. Tem histórias, eu conheço várias histórias de pessoas que fizeram caridade, morreram e aí receberam como foram chamados de santos. Meu amigo, pode ter certeza, você vai ser salvo é pela fé no Senhor Jesus e não por obras. Não tem nenhum momento aqui na Bíblia, não existe nada aqui na Bíblia dizendo que você será salvo, que você vai para a eternidade, que você vai para a Nova Jerusalém, que você vai estar com Jesus fazendo caridades. Tem muita gente que vai fazer tanta caridade, mas sem o Espírito Santo, ela vai com as caridades dela para o inferno. Não é contado. A obra não é contada. Caridade é obra. Por que o próprio Deus fala que as obras não testificam? Sabe por quê? Para a pessoa chegar e dizer, eu sou o que faço mais caridade, eu sou a pessoa tal. Entendeu? Então caridade não quer dizer nada. Isso não significa que você fazendo caridade, não significa que você vai ser salvo, não significa que você também é um filho de Deus. Eu acho que caridade serve para cada um de nós. Cada um de nós. Bom, Alessandro, eu não queria responder agora, mas eu falo isso porque eu já fui bruxo, praticante do satanismo, e eu conheço todas essas coisas. Só para te responder. Eu conheço tudo isso, certo? Por isso que eu falo sem medo. Tem aqueles que têm medo de falar. Eu pego e falo mesmo. Que nem nós lemos aqui. É o Espírito Santo. Então a gente tem que chegar e falar a verdade. Se eu não chegar e falar a verdade, como que eu vou chegar e levar a pessoa até Deus? Como que eu vou chegar e levar a pessoa a se converter? Como se eu não chegar e falar a verdade, dizer que isso é errado, isso é demoníaco, como que eu vou chegar e mostrar o caminho certo para a pessoa? Alguém vai ter que tirar as vendas dos olhos. Como que você acha que é pregar o Evangelho? Você acha que pregar o Evangelho é simplesmente falar um versículo da Bíblia e pronto? Claro que não. Pregar o Evangelho tem que ter ousadia, tem que ter coragem. Sabe por quê? Porque a gente vai mexer com coisas que as pessoas, o mundo não vai gostar. Não vai gostar. Só que daí
como eu falei, quem tem o Espírito Santo, ela não tem medo. Ela vai lá e encara a verdade. Se for para enfrentar um fórum, a pessoa que batizar com o Espírito Santo vai lá e enfrenta o fórum. Se for para enfrentar uma cadeia, só porque você falou da verdade, o Espírito Santo a pessoa vai lá e enfrenta a cadeia. Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei fez um decreto, botou uma baita de uma imagem grande e falou bem assim: quando tocar a trombeta, todos irão se prostrar diante dessas imagens. Então vamos trazer nos dias de hoje, que é isso daí. Aí a trombeta tocou. Toda a população se prostrou diante daquela imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. E antes de se prostrar, antes do rei falar desse decreto, ainda falou: e todo aquele que não se prostrar diante da minha imagem, diante dessa estátua, será lançado na fornalha de fogo. E é o que o mundo tenta fazer com nós. É o que o mundo tenta fazer comigo e com muitas pessoas. Se a gente não se prostrar a esses santos, se a gente não se prostrar a essas imagens, nós vamos ser jogados na fornalha de fogo. E qual é a jornada de fogo, a fornalha de fogo hoje? Sabe qual é a fornalha de fogo para nós nos dias de hoje? Sabe qual é? Cadeia. Eles vão lá e inventam alguma coisa para jogar nós na cadeia. Nos perseguem. Nos ameaça de morte, para você ter uma ideia. Processa, vou processar, né? Vou processar. Eu vou processar o Gerdau porque o Gerdau falou mal da minha santa. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. Todo mundo se prostrou, mas eles não se prostraram. Sabe por quê? Porque havia dentro deles o Espírito Santo. Havia dentro deles o Senhor Jesus. E sabe o que aconteceu? Pegaram esses três e jogaram eles na fornalha de fogo. Eles não ficaram com medo. Por isso que eu falo. Tanto é que a história, dando continuidade, diz que ele sendo queimado ali na hora, de repente o rei olha ali e faz aquela pergunta: vem cá, não era 3 que nós joguemos ali na fornalha de fogo? Foram esses 3, mas tô vendo 4. Aí diz que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus desceu do céu, entrou lá na fornalha de fogo, desamarrou os 3 e tirou eles para fora. Não queimou nenhum fio de cabelo. Não houve nem cheiro de fumaça de queimado nenhum desses 3 homens que não se prostraram diante dessas imagens. Uma outra coisa, Elias. Elias foi o único profeta de Deus que estava ali, porque os demais se esconderam. Os demais ficaram com medo e se esconderam. Certo? Se esconderam. Aí Deus mandou a Elias fazer um desafio, porque Deus viu lá que as pessoas não sabiam quem seguir. Ou seguiu a Baal, porque hoje Baal representa essa santarada toda, certo? Ou seguia a Deus. Como Elias tem o Espírito de Deus, chegou e falou para o povo: a quem vocês cogitais? Se é Deus, então sirva. Se é estes santos a Baal, então sirva a eles. Mas eles não sabiam quem servir. Aí eles falam de Deus, mas falam de Deus, falam de milagres, mas jogam para eles. Eu já explico para você, Alessandro. Coisa rápida. Aí o que aconteceu? Elias fez um desafio. E a Bíblia conta certinho ali que nesse desafio, o único que respondeu com fogo foi o próprio Deus. Porque os profetas de Baal, ou seja, os profetas desse santarada, não tiveram resposta nenhuma.
Então Alessandro diz assim: só me explica uma coisa, só queria entender na boa. Qual é a diferença dos lencinhos e olhinho de uma imagem de barro? A diferença é só de nome, meu amigo. A diferença é só de nome. O que está querendo dizer aí, que eu vou explicar para você agora, que é justamente isso. É tudo heresia. Consagrar lencinho, consagrar óleo, consagrar vassoura, consagrar isso, consagrar aquilo, é tudo heresia. Não tem nada na palavra de Deus com relação a isso. Entendeu? Nada com relação a isso. É tudo heresia. A diferença da imagem de barro, porque a imagem de barro ela é feita, é desenhadinho, tudo, tem um olhinho e tal. Agora o lencinho não, o olhinho não. Então as pessoas usam isso daí, tipo, para fazer barganha com Deus, tá entendendo? Tem gente que fala, eu vou, por exemplo, tem igreja aí que entrega um lencinho e fala, ó, você pega esse lencinho tá consagrado, aí você coloca no local da sua enfermidade para ser curado, você coloca, ou toca em algum lugar para Deus te abençoar. Então é heresia isso daí. É fora do contexto bíblico. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, então. Então isso daí é heresia. Então a única, que não falei, a única diferença é de nome, certo? É de nome. Mas o lencinho, o olhinho e outras coisas semelhantes, é tudo heresia. Tudo coisas inventadas. E muitas igrejas evangélicas têm usado muito essas coisinhas aí. Eu não preciso de lenço para colocar no local da minha enfermidade e pedir para Deus curar. É só eu fazer minha oração e pronto. Deus já cura. É só isso. Então, voltando lá, né, já aproveitando a conclusão inteira. Então, a gente vê que o Espírito Santo é isso. Por isso, meu amigo Alessandro, que a gente tem que ter o Espírito Santo. A gente tem um entendimento disso daí. Uma pessoa, por exemplo, eu tô doente e não sei o quê, e ela tem o Espírito Santo, você vai ficar doente. Normal, né? Isso não quer dizer que só porque você tem o Espírito Santo que você é o super-homem. Claro que não, né? A gente é ser humano, a gente sente dor, de cabeça e tudo. Mas, pô, com o Espírito Santo você vai chegar, vai orar até Deus e dizer, ô Senhor, Senhor, arranca essa enfermidade de mim porque eu não aceito. O próprio Espírito Santo vai lá e tira. Você vê que tudo é baseado na fé. Para você ter uma ideia, o Espírito Santo ela é a fonte da verdade. Por isso que para pregar a palavra de Deus hoje, tem que ter o Espírito Santo. Aliás, eu vou dizer uma coisa importante. Não se abre uma igreja. Não pode pregar a palavra de Deus. Não pode nem sair para as ruas falar de Jesus se não tiver o batismo com o Espírito Santo. Por exemplo, se você for sair na rua para falar de Jesus sem o batismo com o Espírito Santo, mas que Jesus é esse que você vai falar? O que você vai dizer para as pessoas? Você vai abrir uma igreja, vou abrir uma igreja. Mas você vai abrir uma igreja sem a direção do Espírito Santo? Se não tiver a direção do Espírito Santo, o negócio não vai para frente. Eu vou pregar a palavra de Deus no altar. Mas você vai pregar a palavra de Deus, mas você vai pregar o quê para as pessoas? Sendo que quem tem que te usar é o Espírito Santo. Porque você não pode falar de si. Você não pode falar do seu próprio entendimento. Você não pode falar da sua própria teologia. Você tem que falar o que o Espírito Santo foi nos ensinar. E digo mais, antes de um pregador pregar a palavra de Deus, antes dele subir no altar e pregar a palavra de Deus, saiba que antes ele recebeu essa pregação. Sabia disso? Por exemplo, eu estou falando hoje do Espírito Santo para você. Só que antes de eu falar para você, eu recebi essa pregação. Eu já recebi essa pregação de um pastor, já recebi essa pregação do próprio Espírito Santo. Esse pastor que já pregou o Espírito Santo para mim, ele também já recebeu essa pregação lá de trás, e assim vai. Então todo aquele que vem e prega uma palavra de Deus é porque ele já recebeu essa pregação. Aí ele recebe o Espírito Santo,
vai lá, ensina, fala, aí você coloca em prática. Na medida que você vai colocando em prática, vai colocando no seu coração o desejo de você pregar aquilo que o Espírito Santo te ensinou. Por isso que a maioria das minhas pregações que eu tenho feito ali foi tudo que eu aprendi com o próprio Espírito Santo, lendo a Bíblia e, digo mais, praticando. Eu jamais estou falando de algo que eu não esteja praticando. Senão eu estaria me enganando e enganando a si também, certo? E é aquela coisa, quem engana é Satanás, que é um espírito enganador, que é o espírito da mentira. E quem tem o Espírito Santo, ele não consegue enganar as pessoas. Por isso que o Espírito Santo, ele é a verdade. Aí lá no João capítulo 14, diz bem assim, ó, no versículo 16, só para você entender, para nós encerrar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Senhor Jesus já disse, eu vou subir, eu vou para o Pai, e eu vou rogar a Ele, para que Ele te batize com o Espírito Consolador, que Ele te batize com o Espírito Santo, para o resto da sua vida. Ora, uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela não perde o Espírito Santo, mas se ela continuar no pecado, ela entristece o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo, infelizmente, sai. Por isso que o Espírito Santo convence a gente do erro, do pecado. E se você ouve a voz do Espírito Santo, se você está com o coração aberto de ouvir a voz do Espírito Santo, está com o entendimento aberto, então, obviamente, você vai ver que você errou ali, imediatamente ali você já vai resolver a situação. E o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Você vê que o mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê, nem o conhece. Olha só, pessoal. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então o mundo não conhece a Deus. O mundo fala de Deus. Muitas pessoas falam até de Deus. Que Deus é amor, que Deus é isso. Mas não conhece a Deus. Porque nunca tiveram uma experiência com Deus. Nunca tiveram o Espírito Santo. Então esse é o Espírito Santo. Ele testifica a verdade. O Espírito Santo, ele dá ousadia. O Espírito Santo te dá coragem. Além daqueles frutos, além daquelas 4 coisas ali importantes que o Espírito Santo dá. Então ele acrescenta mais e mais coisas na sua vida. Você pode se fraquejar até. As pessoas podem te perseguir até. Mas o Espírito Santo está ali, te dando força. Então veja a importância do Espírito Santo. E é Ele que trabalha no nosso caráter, pessoal. É Ele. É Ele. Um bandido, por exemplo, um assassino, por exemplo. Se ele se arrepender de tudo que ele fez, de coração. Porque arrependimento não é simplesmente, eu me arrependo. Entendeu? Não é igualzinho aquele videozinho aí que um bispo fez aí, certo? E simplesmente fez um vídeo, eu tô arrependido. Não é simplesmente só porque o fulano matou e fez isso, aí chega lá numa entrevista e fala, não, eu me arrependo. Não. Quando a pessoa se arrepende, ela chora na presença de Deus. Ela rasga o coração na presença de Deus. Quando ela começa a se arrepender, ela começa a sentir nojo daquilo que ela faz, que ela fez. Ela começa a se sentir envergonhado do que ela fez. Esse é o verdadeiro arrependimento. E quando a pessoa se arrepende, meu camarada, você acha que ela vai continuar fazendo a mesma coisa?
Porque tem gente que fala, eu me arrependo, a Deus, a tal coisa. Mas vai lá e faz de novo. Tem muita gente de dentro das igrejas assim. Tem muita gente, por exemplo, tem jovens de dentro das igrejas que não saem das drogas. Aí vai lá, acontece uma coisa errada, ele vai lá, meu Deus, eu me arrependo de ter feito isso. Chega até a ler a Bíblia. Só que na primeira oportunidade, ele faz de novo. Ele faz de novo. Então o Espírito Santo é isso. Aí a pessoa vai lá, digamos o bandidão, que nem eu estava falando lá, um assassino, seja lá quem for, seja de qualquer categoria, seja de qualquer tipo da escória da sociedade. Quando ele realmente se arrepende, ele rasga o coração, ele sente nojo do que ele fez, se sente envergonhado do que ele fez. O mundo, as pessoas podem condenar, mas ele é perdoado por Deus. E aí, meu camarada, quando ele é perdoado por Deus, ele passa a buscar o Espírito Santo. Ele fala, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu não quero somente saber de Deus da Bíblia. Eu sei que Deus faz isso, que Deus é aquilo, que Deus... Não, eu quero te conhecer pessoalmente. Aí a pessoa se batiza nas águas. Ela fala assim, eu quero ter uma nova vida. Qual é a nova vida? Eu vou me batizar nas águas. Eu quero, sabe, esse marmanjo que eu sou, sabe, essa pessoa que eu sou, esse hipócrita que eu sou, esse corrupto que eu sou, esse tipo de pessoa que eu sou. Eu quero morrer. Aí a pessoa vai, se batiza nas águas. Aí a partir dali ela se torna uma nova criatura. E aí ela começa a andar nos caminhos de Deus. E ela começa a se interessar mais pelas coisas de Deus. Ela não quer mais saber das coisas do mundo. Ela se interessa mais pelas coisas de Deus. Ela quer saber mais das coisas ocultas. Porque existem coisas ocultas que Deus revela para nós, pessoal. Se eu começar a revelar as coisas ocultas que Deus revela para nós, eu revelar para você, Ele não vai me revelar para mim, porque há coisas ocultas que são reveladas para nós mesmos. Porque são coisas que o mundo não vai entender. É o que está aqui, ó. É o que eu acabei de ler. São exatamente esses tipos de coisas ocultas que Deus nos revela, que o mundo não vai entender, porque o mundo desconhece. Uma vez eu falei assim, pessoal, eu quando vi Deus, eu vi a mão de Deus estendido para mim. Tem gente que de certo imagina, apareceu uma mão no céu, aí Deus viu ali a mãozona e a mãozona salvou ele. Não! Só se eu tivesse drogado ou bebido um chá de cogumelo para ver uma coisa dessa. Mas os meus olhos vê Deus. O que está de dentro de mim é que me faz enxergar Deus. E esse é o Espírito Santo. Veja que bacana. O Espírito Santo de dentro de você que faz você enxergar Deus. Que faz você ver Deus. O Espírito Santo que habita dentro de uma pessoa, que a pessoa tem esse Espírito Santo, que é selado pelo Espírito Santo, ele consegue enxergar a alma da pessoa. Não aquela, digamos, eu estou tentando me explicar, estou tentando explicar mais ou menos como é que é, mas é difícil explicar o Espírito Santo. É difícil. Só as qualidades mesmo que eu consegui puxar. Mas explicar mesmo o Espírito Santo é inexplicável. Coisa assim é inexplicável. É a mesma coisa assim na época lá dos apóstolos. Tem aqueles que ficaram perto de Jesus e aqueles que não ficaram perto de Jesus. Muita gente sabe que Pedro e nem Paulo não ficou. Mas Paulo ele viu Jesus. Depois que Jesus foi para o céu, ressuscitou, foi para o céu, Paulo viu Jesus. Sabe como que Paulo viu Jesus? Que quando ele estava vindo para Damasco perseguir os cristãos, diz que Jesus apareceu no caminho e ele caiu do cavalo, caiu no chão. E diz que deu uma luz tão forte que deixou ele cego, ele não conseguia ver, mas ele ouviu Paulo. Aí ele cego olhava, mas quem? Jesus falou Saulo, né? Quem és tu?
Aí ele falou: por que me persegues tanto assim? Então você vê que ele já viu que Deus de dentro. Então quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela consegue enxergar a Deus. A vida dela é outra. Ela tem uma vida transformada, ela é uma nova pessoa. Ela se torna filho de Deus. Ela ama o próximo. Ela tem esses frutos que nós lemos aqui, os frutos do Espírito Santo. Ela não guarda rancor, não guarda mágoa. Pode puxar o tapete dela, pode esmurrar ela, pode fazer o que for com essa pessoa. Mas quando ela está selado aqui com o Espírito Santo, ela consegue fazer aquilo que o seu Jesus fez. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Veja como que é o Espírito Santo. Veja. Quer ter uma experiência com o Espírito Santo? Quer ter uma experiência? Se quer fazer uma prova? Se quer fazer uma prova? Você pode fazer isso hoje mesmo na sua casa. E aí eu faço uma prova ainda. Você pode dobrar o joelho e falar com Deus: Senhor, esse Espírito Santo que o Gerdau falou aí na transmissão, como é que é? Fala para Deus. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Se quer ter um pouco de experiência com o Espírito Santo, vai na igreja também. Aproveita uma oportunidade. Amanhã, vai no domingo de manhã. Tem igreja que é no domingo de manhã, tem outros que é mais na parte da noite. Vai na igreja. Vai na igreja para você ver a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem disciplina. Por isso que eu falo, a pessoa que fala na língua do Espírito Santo e começa a falar mais alto do que todo mundo no momento de uma busca, aquilo ali não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando a pessoa vai falar em línguas estranhas com o Espírito Santo, ela tem o controle absoluto, ela tem disciplina e ninguém precisa ouvir o que ela está falando. Aliás, nem a pessoa vai entender o que fala, porque é para edificação. Quer ter um pouco da experiência com o Espírito Santo? Então você vai ter um pouco da experiência com o Senhor Jesus. Então você pode falar: Senhor Jesus, Deus. Pode falar à vontade. Mas, meu amigo, eu falo para você, a experiência com o Espírito Santo é totalmente diferente do que você possa imaginar. É inexplicável. Quando você está na presença de Deus, quando o Espírito Santo é derramado sobre você, há uma alegria enorme de dentro de você que você não sabe de onde encontrar. Algo maravilhoso acontece dentro de você. Aquela paz ao mesmo tempo, aquela alegria, sabe aquela alegria? Ainda mais se você estiver numa igreja, a igreja está buscando. Aí a pessoa recebe aquele Espírito Santo, sabe? Ela ora, ela fica alegre, entende? Ela tenta cantar, ela tenta fazer até poesia para Deus. Ela tenta fazer poesia, ela canta, ela louva, ela glorifica a Deus. Há uma alegria enorme, tanto que quando vai parar com a reunião, digamos assim, ela não queria que parasse porque estava tão gostoso, tão maravilhoso, sabe? Aquela sensação diferente, aquele calor de dentro da pessoa. Ela chora, mas ela chora de alegria, ela não chora de tristeza, de remorso, não. Ela chora de alegria porque sabe, é como que a gente podemos dizer assim, eu não estou acreditando que eu estou diante de Deus, eu não estou acreditando que Deus é isso, eu não estou acreditando. É diferente.
É diferente desse Deus que todo mundo está falando. É mais ou menos isso daí. Eu, quando recebi o Espírito Santo, pessoal, eu sabia, eu fui batizar com o Espírito Santo ali, eu não sabia, sabe, me dava vontade de chorar, me deu alegria, sabe, eu sorria de alegria, eu olhava para os lados assim, eu parecia que eu não estava entendendo nada. Mas eu sabia que estava ali, eu estava diante de Deus, eu recebi algo maravilhoso, algo que não se compra com dinheiro, algo que você não faz sacrifício financeiro para ter. É o dom de Deus, é uma parte de Jesus de dentro de você, sabe? É algo maravilhoso, você não sabe, eu tento explicar para vocês, mas é algo maravilhoso. Aí quando termina, você sabe, dá vontade, uma das primeiras coisas que a pessoa é batizar com o Espírito Santo, ela quer falar de Jesus, ela quer falar para o próximo, ela quer falar para os parentes, ela quer falar para os seus amigos, Deus é isso, Deus é aquilo, sabe, porque ela teve um encontro com Deus. Aí os outros falam, bata a mão, quem não entende como a Bíblia fala aqui, quem não entende vai dizer, esse cara tá louco, esse cara fumou droga, esse cara não bate bem na cabeça. Fizeram uma lavagem cerebral nele. Não é lavagem cerebral. Não é o vinho. É o Senhor Jesus. Na pessoa do Espírito Santo. Oh, aleluia. Veja só, pessoal. Por isso que para a pessoa aguentar as diversidades deste mundo, para a pessoa aguentar as coisas que acontecem neste mundo, os escândalos, os sinais, ela tem que ter o selo do Espírito Santo. Aí eu convido você a ir numa igreja mais próxima da sua casa. Vai na igreja. Faz uma prova hoje. Hoje você dobra o seu joelho em qualquer cantinho. Não precisa orar muito, não. Só fala esse Espírito Santo que Deus que o Gerdau falou, Senhor. Eu quero saber desse Espírito Santo. Chega e fala, se você não entendeu, chega até falar para Deus, eu não cheguei a entender muito o que ele quis dizer, mas eu estou curioso. Aí você vai numa igreja mais próxima da sua casa. Vai lá numa igreja, que é no domingo de manhã, que as pessoas buscam mais o Espírito Santo, que é nos domingos também. Vai na igreja, aonde ali tem um avivamento do Espírito Santo. Você vai receber a palavra e você vai saber e será testificado pelo Espírito Santo. Aqui em Campo Largo, apenas 5 igrejas falam da verdade. 5 igrejas. E atualmente eu estou na igreja Embaixadores do Reino de Cristo. E vou até ali aqui o endereço, que se encontra na rua 15 de novembro, número 2958. Então amanhã, que é domingo, então tem a reunião das 9 da manhã e às 7 da noite. Quer saber um pouco do Espírito Santo? Você que é de Campo Largo, que me conhece ou quer me conhecer, você quer saber um pouco do Espírito Santo? Então eu faço o meu convite especial para você, aqui em Campo Largo, na igreja Embaixadores do Reino de Cristo. Esse papelzinho aqui, esse folhetinho aqui, Então, é a igreja onde eu estou congregando atualmente. Então eu convido você, me procure, eu vou estar lá, me procure. Quem me conhece sabe que o meu carro vai estar lá até estacionado na frente, é um Palio azulzinho, tá até escrito lá, Maluco Beleza, no para-brisa. Vai lá,
A gente vai conversar mais sobre isso. Se você quiser, eu te apresento para o pastor. Se você não quiser também que ele apresente você para o pastor, tudo bem. Mas pelo menos você vai saber um pouco do Espírito Santo. Você vai saber do que eu estou falando. Mas como você pode ir a outras igrejas também. À vontade, fica ao seu critério. Fique ao seu critério. E também aí na sua cidade, né? Vai. Porque eu acredito, porque a igreja de embaixadores aqui só tem aqui em Campo Largo e já está abrindo uma outra lá em Curitiba, se eu não me engano. Só tem duas por enquanto, porque a obra vai crescer. Então, em outros lugares tem as outras igrejas que estão fazendo também o mesmo trabalho de falar a verdade, de praticar a verdade. Então vai. Então eu lhe convido você para ir uma da igreja perto da sua casa, para você saber um pouco sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a chave, certo? Para a sua salvação. É um pedaço do Senhor Jesus para a sua salvação. Esse é o Espírito Santo. Tá certo? Então eu faço esse convite. Vá numa igreja. Vá numa igreja. Entregue sua vida para Jesus. Tenha esse Jesus de dentro de você. Não seja igualzinho um camarada meu, um amigo meu. Eu vejo Deus ali na natureza. Eu vejo Deus no rio, na praia, no sol. Eu vejo Deus nas plantações. Eu vejo Deus na florzinha. Não. Deus não está ali. Deus não está ali. Deus, ele pode estar de dentro de você. De dentro de você. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus já diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, Deus, ele bate na porta do seu coração. Deus não é um intruso, não. Eu fiz uma brincadeira esses tempos aí, digamos assim, Deus é que nem vampiro. Não estou falando que ele é vampiro, me perdoe, mas eu vou dar um exemplo. Sabe como que é um vampiro? A história do vampiro? O vampiro, ele só entra de dentro de uma casa quando ele é convidado. Se ele não for convidado, ele não entra. Sabia disso? O vampiro é assim. O Drácula, mesma coisa. Se você já viu o filme de Drácula, não sei se já percebeu, quando alguém abre a porta lá, ele tem que convidar, entra aqui na minha casa. Se ele não for convidado para entrar, ele não entra. Então é mais ou menos assim o Senhor Jesus. Ele bate na porta para entrar. Se você abrir a porta e falar: ô Senhor Jesus, eu te recebo, entra, aí o Senhor Jesus vai entrar e vai cear com você. Agora, se ele bate na porta e você até olha para ele na porta, mas não convida para entrar, pode ter certeza que ele não vai entrar. Ele não é um intruso, ele não entra com tudo, não. Quem vai permitir o Senhor Jesus na sua vida é você mesmo. É você mesmo que decide. Agora, se você se batizou nas águas, procure o batismo com o Espírito Santo. Tá? Faça isso, que eu tenho certeza que amanhã ou depois, quando eu entrar numa transmissão ao vivo, eu sei que você vai escrever aí, alegremente, o que Deus vai fazer na sua vida. Tá certo? Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma noite de sábado abençoado e que o domingo seja um domingo também muito abençoado por vocês, tá certo? Deus abençoe a todos, até a nossa próxima transmissão, em o nome do Senhor Jesus. Lembrando que eu vou lembrar de vocês também em minhas orações, tá certo? Deus abençoe.